Que a gente está aqui reunido mais uma vez, né, numa reunião pública. Oi, tá baixo? Alô? Melhorou? Aqui nessa reunião pública, onde a gente pode ouvir um pouquinho, refletir e principalmente receber, né, essas bênçãos que vêm do mais alto. Alguém vindo pela primeira vez à casa? Sejam bem-vindos, tá? Qualquer dúvida é só perguntar para a gente no final. A gente está aqui para ajudar. Hoje a gente tem aqui a Thelma Raua, nossa companheira, vai falar para a gente sobre o tema Nossos Filhos são Espíritos. O nosso preparo de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos endegelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito reencarnante o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, de posse dessa mensagem trazida por Emmanuel, que a gente possa fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a esse Mestre querido, ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele primeiramente pela oportunidade de aqui estarmos, por conhecermos esta casa, por nos sentirmos aqui amparados, auxiliados e acolhidos, Mestre. Que possamos aqui todos nesta noite ouvirmos com atenção a mensagem que a Thelma nos trará, proveniente de seus estudos, e que ela possa ser intuída e inspirada pelos bons espíritos que aqui se encontram ao passar essa mensagem para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, nos ilumine. E Maria de Nazaré, que é essa mãezinha tão querida de todos nós, esteja comigo nesse momento, né? Estamos na semana do Dia das Mães e vamos falar sobre filhos. Então, toda essa falange de Maria esteja ao meu lado para que eu possa, aqui durante essa hora de reflexão, de estudo, passar tudo aquilo que a doutrina do cristianismo, aquilo que o Mestre nos traz sobre a importância e a responsabilidade dos filhos nas nossas vidas.
é um tema que sempre mexe muito, eu acho que com todos nós, né? Filho mexe muito com todos nós, de todas as maneiras, e é um tema que nos leva assim, a muitas reflexões, né? Porque filho é aquele ser que nos leva assim, da alegria mais imensa à dor mais profunda, né? Eles são capazes de nos envolver e desenvolver em nós os sentimentos assim, mais diversos e aprendizados mais diversos, né? E de uma forma geral, o tema de hoje, antes de começar a falar, Nossos Filhos São Espíritos, é um livro de Hermínio Miranda. Então, quem tiver vontade e oportunidade de ler, existe esse livro chamado Nossos Filhos São Espíritos e que aqui nos fala, né, sobre toda essa trajetória, sobre educação, sobre a gente tomar essa responsabilidade e essa consciência de que nossos filhos são espíritos, né? E de uma forma geral, né, quando os filhos chegam em nossa vida, a gente fica radiante de felicidade. Né? Quando esse filho é querido, é planejado, é desejado, né? A gente exulta de tanta felicidade e naquela expectativa, durante esses 9 meses que a gente espera por esse filho, a gente imagina o melhor dos mundos para ele. Né? A gente sonha, a gente planeja, a gente deseja, a gente planeja a vida desse filho como se a gente pudesse determinar o caminho que ele iria seguir, né? Algumas outras vezes não. Quando chega a notícia de que vai chegar uma criança em nossas vidas, a gente sente medo, a gente se assusta, a gente não sabe exatamente o que vai fazer com aquele ser que está chegando na nossa vida e como agir diante das situações. Então esses sentimentos são muito diversos em nós, né? Mas quem são esses seres que chegam na nossa vida assim inesperadamente ou esperadamente, né? De onde vêm esses bebês? De onde surgem esses seres que nos chegam assim como filhos, né? O que eles pretendem na nossa vida? O que eles trazem para a nossa vida? E qual é o nosso papel diante dessas crianças, diante desses bebês? Qual o papel que a gente exerce diante disso, né? Então são emoções diversas. Muitas emoções invadem a maternidade e a paternidade também, né? Medo, inquietação, ansiedade, alegria, um amor infinito que vem renovando a vida dentro de nós, mas sem dúvida vem despertando em cada um de nós, e assim deve ser, a maior responsabilidade, o maior papel que a gente desempenha aqui, né? Que é encaminhar uma outra vida diante desse processo evolutivo, né? As crianças, quando nos chegam, infelizmente ou felizmente, né? Eu não sei bem se é bom ou se não é bom, elas não vêm com nenhum manual de instrução. Elas não vêm dizendo, olha, você tem que agir dessa maneira, você tem que agir daquela outra maneira, é assim que se faz ou não é assim que se faz. A gente não tem um roteiro de como agir, né? E também não vem com certificado de garantia, nem com prazo de devolução. Elas vêm para ficar, né? E aí a gente tem que estar muito preparado para saber como agir diante dessas situações. De uma forma geral, quando eles nos chegam, logo de início, principalmente quando pequenos, a gente vai resolvendo os problemas práticos, né? Da alimentação do bebê, leva para o pediatra, né? Vamos ver, vai crescendo um pouquinho, se eu trabalho fora, eu tenho que botar na creche, que escola que eu vou botar, o que eu vou fazer, e aí a gente começa, não, eu vou botar no inglês, no francês, no espanhol, vou colocar no esporte, será que ele vai gostar de ter? Eu vou tentar primeiro a natação, depois da natação vai para o futebol, a menina eu vou botar no balé, a gente vai pensando todas as coisas materiais e práticas que a gente vai fazer. Não, a escola que ele vai estudar, eu vou botar na melhor escola possível, porque eu tenho que preparar o meu filho para a vida. E nesse eu tenho que preparar meu filho para a vida, eu vou pensando que eu vou preparar ele materialmente para que ele tenha sucesso na vida material. Então a gente vai nessa expectativa do que fazer, de dar de tudo do melhor. Muitas vezes a gente vai agindo no automatismo que a sociedade nos impõe,
Né? Não, ele tem que ir para a melhor escola, porque ele tem que entrar para a faculdade, e de preferência uma faculdade pública, que é a melhor faculdade que existe. Mas, afinal, quem são essas crianças que nós recebemos? Quem são esses filhos que chegam até nós? O que eles representam na nossa vida e o que nós representamos na vida deles? Né? De onde eles vêm? Como vêm? Como chegam para nós? Quais são as expectativas deles ao chegarem na nossa vida? Porque nós falamos muito e sentimos muito das nossas expectativas diante deles. Mas nós esquecemos um detalhe, um pequeno detalhe que é grandioso. Que esses nossos filhos, eles são espíritos. Eles vieram de nós, mas eles não são exatamente como nós. Eles são espíritos, de repente antigos, amigos, conhecidos nossos do passado, de outras vidas, e que voltaram para junto de nós nesse momento na condição de filhos. Né? Podem ter sido companheiros antigos, mãe, pai, irmão, amigo, e nessa vida chegaram até nós nessa condição especial de filhos, nos trazendo muita alegria do reencontro, mas trazendo também muita responsabilidade. E quando esses espíritos nos chegam, e a gente não pode esquecer disso, esses filhos são espíritos, eles vêm trazendo uma bagagem e que a gente desconhece. Na realidade, enquanto encarnados aqui, esquecidos do compromisso que nós tivemos ao reencarnar, do compromisso que nós fizemos lá em cima de trazer esses filhos como esses espíritos como nossos filhos e eles conosco também, né? Somos totalmente esquecidos disso, do que nós nos comprometemos, é como se a gente desse um tiro no escuro. O que será? Quem será ele? O que será que ele gosta? Quais são os seus gostos? Quais são as suas percepções? Qual é a sua proposta de vida nessa encarnação? O que ele trouxe para fazer? De uma maneira geral, e me corrijam se eu estiver errado, normalmente quando chega um filho na nossa vida, um neto, um sobrinho, a gente chama como? Ô minha princesa, ô meu príncipe. A gente acha que eles são seres muitíssimos especiais. Né? Na minha época, diz que não se fala assim, mas dizia que filho feio não tem pai, não é? Então nossos filhos são lindos, inteligentíssimos, formidáveis, com uma percepção, nossa, você viu o que ele faz com 3 anos? É assim, não é? Então eles são gênios, eles são diferenciados dos nossos filhos. E muitas vezes a gente sofre porque a gente gera uma expectativa diante desses filhos enormes, esquecendo que eles, assim como nós, eles trazem os seus resgates, os seus karmas, as suas dificuldades, os seus vícios, para aqui poder trabalhar e evoluir. E é responsabilidade nossa encaminhá-los nessa educação moral, ética, para a vida. Não basta a gente dar uma boa escola, não basta a gente dar esporte, não basta. A melhor alimentação não basta, se não houver a responsabilidade maior de estar atento a essa conduta moral, porque é isso que ele vem fazer. Tudo que a gente der para ele, ele vai utilizar como um instrumento para o seu crescimento, evolução, de autoconhecimento e conduta moral, para que ele possa trabalhar as dificuldades que ele trouxe. E essa responsabilidade é nossa. Ah, mas não pode nascer um espírito mais evoluído do que pode? Pode sim. Mas se veio como nosso filho, nós temos a responsabilidade de estar atento, olhar, estar com percepção, para poder ajudá-lo a conduzir nessa estrada da vida. Então, que eu vou pedir a vocês, como eu pedi a mim, porque é isso. Eu estou no mesmo barco que todo mundo. Meus filhos eram mais lindos e continuam sendo os mais inteligentes, os mais formidáveis. É assim que a gente tem, é esse olhar
que a gente tem para os nossos filhos. Então, o que eu peço é que a gente possa deixar de lado essa expectativa do sonho dourado de um filho perfeito e a gente possa aqui começar a refletir dentro do que a doutrina nos orienta, né? Porque graças a Deus estamos hoje nessa doutrina tão esclarecedora, né? Que que traz todo o entendimento do Mestre Jesus de uma forma mais clara e que a gente pode refletir junto com a espiritualidade sobre os nossos filhos, sobre a educação dos nossos filhos. E sejam nossos filhos sanguíneos, sejam nossos filhos de coração, sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, ou a criança que está sob a nossa responsabilidade, para que a gente saiba a responsabilidade que temos com eles. Então a gente vai buscar essa orientação lá com Kardec, dentro do livro dos Espíritos, lá no Evangelho, que também nos traz esclarecimento sobre essa relação nossa com os nossos filhos, e sabemos que o máximo que a gente dá a eles de hereditariedade é a hereditariedade física, é a cor dos olhos, é a cor da pele, é o jeito do cabelo, é físico, e nós não temos uma hereditariedade espiritual para com nossos filhos. De vez em quando ele fala assim, gente, olha só, Paulo é inteligente igual o pai. Inteligência é igual o pai, né? A Paola é teimosa igual a mãe. Então o que tem de qualidade é parecido com o pai. O que tem de dificuldade é parecido com a mãe. Mas não é assim. Né? Todo esse lado de desenvolvimento intelectual, moral, temperamento e tudo mais, isso pertence ao espírito. Nós não levamos para os nossos filhos aquilo que nós temos espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 203, Kardec pergunta aos espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela das suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? E aí os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Não tem como eu passar minha alma para o meu filho, um pedaço da minha alma para o meu filho. Eu passo a hereditariedade física, né? E ele, quando nasce, ele nasce com o seu espírito, né? E aí a gente fala assim, mas fulano tem um temperamento tão parecido com o temperamento da mãe ou com o temperamento do pai, é o mesmo jeito. Como é que isso se explica? Aí Kardec, com as mesmas dúvidas que a gente tem, foi lá e perguntou. Os pais, muitas vezes, a gente sabe que os pais transmitem a parecência física, mas não transmitem também alguma parecência moral? E os espíritos são categóricos, eles dizem, não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Mas Kardec não entende também e insiste, né? Mas de onde se originam essas parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Aí eles respondem, que uns e outros são espíritos simpáticos, que se atraíram pela analogia dos pendores, né? Esses espíritos simpáticos, gente, que pensa da mesma forma, tem a mesma maneira de agir, de pensar, de fazer. Então é aí que se fala em espíritos simpáticos, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, ele nos fala: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então é de responsabilidade nossa estar ali do lado, orientando os nossos filhos.
orientando as crianças que estão sob a nossa responsabilidade intelectual e moralmente, né? Os espíritos que nos são confiados como filhos, eles não aparecem ali na hora do parto. Isso não acontece. Eles já vêm de vidas sucessivas, já existiam de outras vidas, de outras experiências, né? Tem as suas vivências, tem as suas experiências, tem as suas realizações, tem as suas conquistas, mas também tem os seus erros e os seus equívocos. Tem os seus erros e os seus equívocos. Eles vão ter que resgatar e acertar isso, assim como nós. Assim como nós erramos também. Assim como nós, quando renascemos aqui, a gente renasce para evoluir. A gente renasce para aprender. A gente renasce para resgatar os nossos erros de alguma forma, né? Os nossos filhos não são os anjos que a gente imagina, que foram espíritos iluminados, escolhidos a dedo para serem nossos filhos. Não são. Mas também não são os demônios que a gente pode achar que quando chegam na adolescência, que a gente fala, meu Deus, o que aconteceu aqui com o meu príncipe ou com a minha princesa? Virou o quê? Não são também nem anjos, nem demônios, né? Eles são assim como nós, espíritos imperfeitos. Nessa jornada aí, nessa canoa da vida, querendo aprender, querendo evoluir, precisando progredir, para que a gente saia dessa zona de angústia e de erros e acertos que a gente vive e possa fazer as nossas escolhas com um pouquinho mais de segurança. Eles chegam aqui em busca disso também, assim como nós chegamos, né? Buscando aprender de alguma forma, e cabe a nós, assim como coube aos nossos pais, nos dar a orientação que eles podiam dar naquele momento da vida, cabe a nós dar aos nossos filhos essa orientação, para que eles possam cumprir, né, aquilo que eles escreveram lá quando reencarnaram do seu processo evolutivo. Porque eles estão dando continuidade a esse processo evolutivo, assim como todos nós. A gente acha que os nossos filhos são diferentes, que não vieram fazer a mesma coisa. Exatamente, nós somos apenas o veículo para que ele chegue aqui e consiga cumprir o seu propósito, a sua jornada, aquilo que ele se propôs a fazer. E a gente tem que tomar cuidado para ir entendendo esse espírito, essa criança, para proporcionar a ele a melhor maneira possível dele cumprir o propósito que ele teve ao nascer. Aquilo que ele fez lá no contrato dele, né, lá em cima com a espiritualidade, que iria realizar aqui. E muitas vezes a gente, na nossa ânsia de dar melhor, a gente atrapalha. Então é preciso que tenha muita observação da nossa parte, muita clareza da nossa parte, e estar ali olhando com atenção quais são essas tendências positivas e também desafiadoras que eles trazem. E olhar o que eles têm de positivo para que a gente possa estimular e o que eles têm de dificuldade para que a gente possa ir acertando aí as arestas dentro do que é possível e das nossas possibilidades. Essas crianças chegam até nós normalmente por dois motivos, né? Da onde vem essa ligação? Por que eles nos escolheram como pais? Ou por que nós fizemos um acordo de trazê-los como filhos? São espíritos realmente que têm muita afinidade conosco, espíritos simpáticos que se afinam e que voltam a nós para se juntar em algum propósito realizador, né? Ou vem dentro de uma família, de alguma forma, para nos apoiar diante de desafios que nós temos que passar dentro daquela família. E eles gostam de nós gostamos dele, e eles se reúnem na mesma encarnação para dar continuidade a esse propósito. Ou são espíritos que nós temos muita dificuldade, temos muitos débitos, ou ele conosco, ou nós com eles, e que precisamos nos acertar. A proposta divina é sempre a proposta do amor, né? É que nós aprendamos a nos amar, a sermos indulgentes uns com os outros, a nos perdoar de alguma forma,
E assim, quando a gente já tentou um monte de coisa para refazer aí a rota do amor e não deu certo, ele fala, manda com o filho, vai com mãe e filho, com o pai e filho, que eles vão aprender a se amar. E não tem como, né? A gente olha para aquela criança e a gente ama sem conhecer nada, nem saber se é um espírito que vai ter afinidade conosco ou não, mas a gente ama aquela criança totalmente dependente de nós, né? E assim a gente vai aprendendo e refazendo. Ah, mas a gente vê tantas dificuldades entre pais e filhos, porque a gente vê a perspectiva de uma vida só. Pode ter dificuldade, às vezes vai embora com dificuldade, mas volta. A bendita bênção da reencarnação nos une novamente para reavaliar, refazer a rota, refazer afetos, religar laços, aprender, e é um aprendizado constante nosso com eles e eles conosco. E nessa troca, nós aprendemos a crescer um pouco mais, a ter percepção do que fazer e como fazer, né? E eles também vão aprendendo, até com as nossas deficiências, porque hoje eu acho que não existe tanto isso, né? Acho também que é só uma percepção minha. Hoje os pais e as mães de hoje, eles se cobram menos perfeição. A minha geração achava que a gente não podia falhar nunca. E aí a gente carrega uma bagagem de culpa, porque na real nós falhamos toda hora. Porque nós somos humanos. Né? Não tem, foi criada uma aula de santidade em torno, principalmente da mãe, talvez mais da mãe que do pai, talvez não, com certeza. E aí a gente tinha uma cobrança em cima de nós, da gente ser perfeita. E aí como é que a gente vai criar uma criança com segurança, com tanta culpa assim? Com tanta cobrança, e a cobrança externa e cobrança interna que a gente tem. Mas na hora que essas mães de hoje em dia têm um pouco mais de conhecimento, né, e de abertura de visão, para saber que é isso, a gente vai fazendo do jeito que pode, contanto que seja por amor e com responsabilidade naquilo que faz do compromisso assumido diante daquelas crianças, né? Bom, eu vou pedir licença a vocês, e agora é a minha hora H, que é esse texto aqui que toca o meu coração profundamente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os filhos e os laços de família, né? E é um texto bastante profundo e bonito, que é assinado por Santo Agostinho, né? E é um texto que nos leva a uma reflexão muito grande. Se vocês quiserem ler, eu não vou ler na íntegra, né? Vou ler só uns trechos para a gente poder refletir, mas se vocês quiserem ler na íntegra, tá? O Honrai vosso pai e vossa mãe, item 9, né? E aqui Santo Agostinho começa falando que quando um espírito desencarna, deixa a terra, ele vai levando com ele, nós quando desencarnamos, vamos levando conosco as nossas paixões ou as nossas virtudes inerentes à nossa natureza, né? E com isso, muitas vezes, a gente leva desafetos juntos, mágoas, ressentimentos que a gente vai conosco, que leva conosco, né? E aí, quando chegamos lá no mundo espiritual, a gente vai começando a receber muita orientação sobre esses desafetos que a gente deixou, sobre o que a gente fez, e esse sentimento de mágoa e de rancor, a gente vai recebendo muita orientação. E aí Santo Agostinho nos fala, então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. E aí começam a se preparar para uma volta, para poder acabar com essas desavenças e com esses ódios. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveitar bem em casa. Ele sabe que vai nascer ali naquela família e ele é preparado para essa reencarnação. De um corpo em preparo na família daquele a quem detestou,
e pede aos espíritos incumbidos de pedir a ordens superiores que ele possa renascer dentro dessa família para refazer esses laços. E aqui, quando ele fala que após anos, podem ser anos, décadas, séculos, tentando desfazer. Mais adiante eu vou depois reforçar isso que eu falei aqui, né? Agora, qual será o seu procedimento na família que ele escolheu? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Vai dar tudo certo? Ele reencarnou numa família em que ele tinha muita dificuldade, que deixou muitas mágoas para trás, que tinha muito ressentimento, que foi preparado para poder dissolver isso tudo. Isso vai dar certo? Santo Agostinho nos diz: depende. Depende do empenho dele, das resoluções que ele tomou, do querer mais forte e da família que irá recebê-lo. Como é que vai sentir diante dessa energia que está chegando. E aí, mais adiante, Santo Agostinho nos fala: ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus. É essa pergunta que cala lá no fundo do meu coração: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos nesse momento, nessa encarnação. Eles são filhos de Deus, que Deus nos confiou para que a gente pudesse orientar, para que a gente pudesse educar para a sua jornada evolutiva. Olha a importância do nosso papel diante da vida. Ele é um filho de Deus confiado a nós. E aí, quando eu chego nesse pedaço aqui, eu me pergunto, quando eles me perguntarem: o que eu falo para Deus? O que eu fiz do filho? Será que eu dei a ele a oportunidade de ele ser o que ele veio para ser? Será que eu fiz da maneira que devia fazer para que ele pudesse encontrar o seu caminho diante dessa vida? Qual foi o nosso procedimento durante a educação desse filho? Né? Será que ficamos preocupados demais em satisfazer os desejos e lhe dar uma educação escolar, em prepará-lo materialmente para que ele pudesse ter muito sucesso na vida material, e não nos preparamos suficientemente bem para o seu crescimento espiritual? O que nós fizemos? Né? E aí Santo Agostinho responde: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. E tem maior castigo de um pai e de uma mãe do que ver seu filho sofrendo? Não tem. Não tem. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido reparar a falta, e vai pedir que esse filho volte com você novamente. Então é esse círculo de reencarnações que acontece. Ora nós, ora eles, ora um com mais problema, ora outro, e a gente vai tentando se acertar nessa jornada da vida, com muita lucidez de preferência, com muito pé no chão, para que a gente possa fazer o certo, né? E Santo Agostinho continua aqui embaixo: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Fazei-nos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Esse é o nosso papel de nossos pais: ensinar aos nossos filhos que eles estão aqui para evoluir, para aprender, para se aperfeiçoar, para servir,
para bem dizer. É isso, esse é o nosso papel. Acima de qualquer outra coisa, né? A tarefa não é tão difícil quanto nos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhar assim o ignorante como sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. É isso. O Espiritismo nos esclarece, nos diz qual é o nosso papel diante dos nossos filhos. Nos diz por que acontecem desavenças, desacordos, dificuldades, mais afinidades, menos afinidades. A gente sabe por quê. Mas cabe a nós entender e estar aqui alerta para que a gente possa superar e abraçar mesmo essas dificuldades, né? E mais adiante, só para encerrar esse pedaço, ele diz: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então, se temos dificuldades na educação dos nossos filhos, se temos desafios a cumprir, nós podemos. Ah, mas é pesado, dói. Mas pode. Ninguém disse que ia ser fácil, mas diz que é possível. E é possível, mesmo com dor, mesmo com dificuldades a superar, é possível. Nós sabíamos que ia ser assim, que ia ser um desafio, e nós aceitamos o desafio. Nossos filhos, que de repente têm dificuldades conosco, sabia e aceitou. E aí a gente vai se ajeitando pouco a pouco nessas dificuldades da vida, a fim de que todos nós, eles e nós, possamos crescer juntos, né? E aí, diante do texto de Santo Agostinho, a gente sabe o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem nesse papel de reencarne, né? Trazer um espírito à vida não é uma brincadeira, né? Nós, quando crianças, nós mulheres brincávamos de boneca, né? E de repente, quando a gente se vê um bebê no braço, a gente tem aquele sentimento quase infantil. Mas trazer um bebê à vida não é brincar de boneca, né? Não é isso, é uma coisa muito mais profunda, de uma responsabilidade imensa, né? Por isso, a gente precisa estar bastante atento, é de extrema importância que a gente esteja atento às ligações afetivas que a gente tem na nossa vida, as ligações afetivas que a gente tem na nossa adolescência. E aí eu falo as mães de adolescentes que estão aqui, né? Que tipo de companheiro ou de companheira, de ligação tem que ser com muita responsabilidade, porque numa dessas ligações levada simplesmente pelo impulso, chega uma criança. E uma criança é uma responsabilidade imensa, que muitas vezes, quando vem numa ligação não desejada, a mãe já começa a passar para o filho essa rejeição. E como nós sabemos que nossos filhos são espíritos que já trazem cargas de experiência de outras vidas, eles estão percebendo a nossa vibração e o nosso sentimento. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Para que a gente não venha a ter um filho que a gente não queira, não deseje, ou rejeite quase que inconscientemente. Porque isso vai gerar problemas nos filhos, porque eles vão sentir, porque é sentimento, é vibração e é energia, né? Então é realmente que a gente fica atento. No setor da educação, existiu uma médica e professora, que eu não sei se todos conhecem, que é Maria Montessori. Ela foi a primeira médica italiana e foi educadora também. Ela educava ali, começou a trabalhar com crianças deficientes, depois levou a mesma educação que ela dava a essas crianças que eram deficientes para as crianças que não tinham nenhuma deficiência, né? E o objetivo da educação da professora Maria Montessori era educar a vontade da criança, né? Dar atenção, a sua pedagogia consistia em harmonizar, né? A interação do corpo com o espírito, com o lado intelectual e com a sua inteligência e com a sua vontade.
tratar a criança como um todo, né? Não só o lado intelectual, de conhecimento, mas também o lado espiritual, saber que tipo de vontade aquela criança tinha para que pudesse ser educada para coisas mais pertinentes, melhores, de uma ética, de uma moral mais avançada, né? E ela trabalhou nisso durante muito tempo. E tem um relato que é atribuído a Maria Montessori, que ela estava no gabinete dela de trabalho, e chega uma mãezinha que conhecia, que já tinha trabalhado com ela, e pergunta a ela, né? Doutora Maria, meu filho está com 1 ano, e eu gostaria de saber como educá-lo, qual é a idade certa de começar a educação de uma criança, né? E ela olha para essa mãe firmemente e fala assim: corra o mais depressa possível a educá-la, porque você já perdeu 21 preciosos meses. Aí a mãe diz para ela: mas meu filho só tem 1 ano, só tem 12 meses e os 9 que teve na barriga. Então uma criança, aí a gente vê que Maria Montessori, que não era espírita, que não tinha esse conhecimento, ela já acreditava que existia um espírito antes do nascimento. E o espírito se liga à mãe desde a hora da concepção. Ela já acreditava nisso, porque senão ela não daria essa resposta a ela. Então, a vida dessa criança não começa quando ela nasce, começa quando ela é concebida no ventre da mãe, né? E você começa a educar essa criança quando você diz para ele: seja bem-vindo, meu filho, não precisa ter medo, se sinta seguro, eu estou aqui. Eu vou te receber, a família vai te receber com muito amor. Você pode vir com calma, com tranquilidade, que nós estamos aqui para te ajudar naquilo que você precisa. Mas é essa educação espiritual, moral e afetiva que precisa ser feita desde cedo, para dar a ele essa garantia de vir com tranquilidade, de que ele vai ser bem-vindo, né? É educar com base no amor, porque sem amor e sem afetividade não é educação. Não é educação. Então é nesse processo que é desde a concepção, lembrando que ali já tem um espírito que está ligado à sua vibração, ao espírito da mãe, que já está sentindo os seus sentimentos, que você começa a educar uma criança, né? É interessante que Maria Montessori era educadora, e Kardec também era um professor e educador, quando traz todas essas coisas presentes, né? Os dois eram educadores e estavam muito bem sintonizados na importância da educação para a construção de um ser humano e de uma sociedade equilibrada. Porque uma sociedade que a gente quer, a sociedade não está perdida porque cada um de nós está perdido. Porque na hora que a gente começa a trabalhar essa educação no indivíduo, a nossa sociedade é formada de indivíduos. E se a gente começa a educar os nossos filhos para uma participação efetiva, generosa, cooperadora na sociedade em que vive, uma educação moral para cada criança que está aqui, a nossa sociedade melhora. E tanto Maria Montessori quanto Kardec estavam sintonizados nesses mesmos valores, de preparar os nossos filhos para que eles possam contribuir positivamente na sociedade em que vivem, né? A gente começa com essa coisa da educação observando muito, né? Com essa atenção na educação, observando o comportamento dos nossos filhos, observando o hábito dos nossos filhos, as inclinações que eles têm, as tendências que eles têm, porque eles começam a se mostrar de alguma forma desde pequenos. E aí, com essa atenção de formar bons hábitos de vida, né? Bons hábitos de acordo com o pequeno núcleo social que ele vive, que é a família, né? Porque nossos filhos, eles não são independentes, eles não têm esse poder de proteger ele de tudo. A gente não tem, a gente gostaria de ter, né? Vamos falar a verdade, principalmente nós mamães, nós gostaríamos de proteger os nossos filhos de tudo. Mas nós não temos esse poder. E nem podemos, nem que tivéssemos, não podemos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso,
Então, o que nós precisamos fazer para prepará-los? Educar com bons hábitos, com comportamento saudável, com comportamento positivo diante do outro, diante da vida. Não tem outra maneira. A única forma da gente proteger os nossos filhos é educá-los, prepará-los para a vida. Porque eles não são nossos. Eles são da vida. Eles são filhos de Deus. Eles vieram para cumprir o seu papel. Não vão. A gente não pode achar que nós temos filhos índigos, cristais, eu não sei mais quantas classificações. Não importa nenhuma dessas classificações. São nossos filhos. A responsabilidade é nossa de educá-los. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Educar dá trabalho muito. As mães concordam comigo aqui ou não? Educar dá muito trabalho. Educar desgasta. Eu antigamente dizia, que Deus me perdoe, que não me ouça nesse momento, eu dizia assim, meu Deus, quando chega na adolescência, a barriga tinha que ter fechequer. Volta para dentro e só sai adulto. Porque dá muito trabalho. Eles nos desafiam, eles mexem conosco num lugar que eu não sei dizer o quê. Mas é de nossa responsabilidade. E nós vamos aprender com esses desafios também. A gente não pode perder essa oportunidade de aprendizado, né? Dentro do nosso lar, na nossa família, a gente precisa orientar os nossos filhos para a vida. Eles não vão ficar debaixo das nossas asas a vida toda. Eles não vão ficar sob nossa guarda a vida toda. Então a gente precisa aprender a ser um pai e uma mãe desnecessária. Criar os nossos filhos de tal maneira que na hora que eles forem para o mundo, eles possam viver nesse mundo, né? Da forma mais saudável possível, da forma mais íntegra possível, né? Educar dentro dos princípios do amor, da solidariedade, da caridade, do trabalho, da honestidade, do bom exemplo, do servir, de saber que ele não está numa ilha e não mora sozinho. A gente educa nossos filhos para competição, gente, desde que nascem. É assim que a gente educa eles. A gente quer que eles ganhem, que seja primeiro, o melhor troféu, o melhor prêmio. Quanto você tirou? Ah, tirei 9, mãe. Alguém tirou uma nota maior que a sua? Quando a gente faz isso, a gente está educando. Por que não tirou 10? Porque não tirou. Porque tirou 9. Né? E a gente quer que ele seja o melhor. E quando a gente quer que o nosso filho seja o melhor, a gente está falando para ele, você vai competir o tempo todo. Porque se você não for o melhor, você vai perder aquela vaga de emprego. Você vai perder a vaga na faculdade. Você tem que ser o melhor. Melhor que quem? Melhor que ele mesmo só. Fazendo o que ele pode, do jeito que pode. A gente precisa aprender a educar os nossos filhos
para a cooperação. Porque uma sociedade saudável, harmoniosa e equilibrada é uma sociedade que um coopera com o outro, cada um servindo ao outro naquilo que pode servir. Deixar de olhar um pouco para o nosso próprio umbigo, né? E olhar um pouco para o todo, e olhar para o nosso filho como o filho de todas as outras pessoas são, né? Esquecer essa coisa de que nosso filho é perfeito porque ele não é. E a gente é tão louco que a gente, quando acontece alguma coisa, a gente olha para um amiguinho do filho, a gente fala assim: esse garoto não serve para andar com você não, você é uma má companhia, hein? E em vez da gente abrir a nossa porta, se a gente acha que a gente é tão poderoso assim para educar e dizer: esse menino está precisando de ajuda, vamos ver, traz ele aqui para dentro de casa, vamos conversar juntos. A gente quer afastar. Ah, mas você está assim por causa do fulano. Nunca é. O nosso filho nunca é o responsável pelo mal feito. Foi sempre o outro que induziu ele ao mal feito. Vamos cair na real, gente. Cair na real. A gente só vai poder educar os nossos filhos e fazer o que deve fazer se a gente olhar para a realidade com amor. Porque será que a gente só é capaz de amar o nosso filho se ele for perfeito? Se o nosso filho tiver defeito, a gente não vai ser capaz de amar? Que pouco amor é esse? A gente tem que amar integralmente, com defeitos e qualidades, com virtudes e vícios. E amar. E amar. Essa é a responsabilidade que a gente trouxe para poder educá-los para a vida, né? Isso aqui é uma cola que eu botei aqui para não esquecer de falar, gente. Orientar os nossos filhos para passar pela dor e pela dificuldade, sabendo que a vida não é um eterno sim. Isso é uma outra coisa. Não adianta proteger o nosso filho da dor. Não tem como. Não tem. Não tem. A gente tem que preparar ele para quando chegar o desafio da vida dele, a dificuldade da vida dele, ele ser forte para enfrentar esse desafio e essa dificuldade. Para olhar de frente e ter força interior, bagagem interior para enfrentar essa dificuldade, porque vai chegar. Nós estamos num planeta de provas e expiações, não tem como 100% de felicidade, não tem como não passar pelo desafio e pela dor. Se não passou é porque está disfarçando, não está encarando aquilo que tem que resolver. Porque a vida é assim. Então, não adianta a gente suprir, dá tudo, tadinho. Não diz não para ele agora não, porque ele é pequenininho. Se ele não aprende um não pequenininho, na hora que a vida disser não, na hora que a namorada der fora, ele vai ter que se matar. Porque ele não está preparado para esse não, não vai suportar que alguém lhe diga que ele não é perfeito. Ele vai se sentir rejeitado. Ele ou ela, quando eu estou falando, ele está falando em filho, de maneira geral, tá, gente? E é assim. A gente tem que preparar esse filho para enfrentar a dificuldade e saber que a vida não vai dar para ele tudo que ele quer, porque não vai. E isso é responsabilidade dentro de casa, responsabilidade de pai e mãe, preparar esse filho, né? E os nossos filhos não são um livro em branco, um caderno não escrito. Não são. Os nossos filhos, eles já vêm com uma história muito grande, né? Eles vêm com um livro inteiro escrito para a gente escrever mais um capítulo junto, nós e eles. E a gente tem que levar isso em consideração. O que já vem escrito no livro da vida dos nossos filhos. Que às vezes é compatível com a nossa e às vezes é completamente incompatível com a nossa. E a gente precisa, através do amor, criar uma compatibilidade. Né? Lá no capítulo 14, ainda no item 9, Santo Agostinho nos diz o seguinte: desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, se Santo Agostinho nos diz isso, é porque nossos filhos trazem instintos maus também, assim como nós, né?
Então eles manifestam isso de alguma forma. E aí ele continua: a estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então a gente precisa observar essas crianças que nos chegam, né? Eles trazem instintos, vícios, tendências, egoísmo. Egoísmo e orgulho é a chaga aqui dos terráqueos, né? Nós somos egoístas, somos orgulhosos e a gente repete isso, mas a gente não faz reflexão sobre isso, de como o orgulho e o egoísmo se manifestam em nós. E aí a gente vai achando engraçadinho muitas coisas que os nossos filhos falam. Ai, que bonitinho, olha que engraçadinho. Não tem nada de engraçadinho. Olha como ele tem personalidade forte. A criança é arrogante pra caramba, o orgulho já está ali explodindo e você fala: nossa, olha, ele sabe o que é. E quando ele diz não é não, nem adianta insistir. Que personalidade. E com quantos anos tem essa personalidade toda para decidir a vida? Né? Então a gente tem que analisar direitinho até que ponto estamos sendo impositivos e não estamos educando, ou estamos sendo negligentes na educação, na percepção. A gente tem que saber dosar isso. É difícil, gente, é assim. Não é fácil dosar isso, não. Aí você está se impondo com autoritarismo, ou você está realmente direcionando o seu filho para aquilo que ele precisa fazer? Você está procurando ser compreensivo ou você está sendo negligente? Todas essas coisas permeiam as nossas cabeças quando a gente está educando um filho. Não é? A gente fica muitas vezes sem saber exatamente como fazer e como agir, mas a gente não pode nunca esquecer que educação é de responsabilidade nossa. A educação não é responsabilidade da escola, ela colabora, mas a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Né? E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos diz: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Dá trabalho? Mas é esse o maior trabalho que a gente tem para realizar aqui no momento em que a gente escolheu ser pai e mãe. É observar. E a gente pode, aquela história que a gente ouviu, os mais antigos, mas novos, não acho que não ouvi isso não. Que pau que nasce torto morre torto, isso não existe. Pau que nasce torto nasceu para se endireitar. Eu lembro que a minha avó pegava as plantinhas e botava assim um pedacinho de bambu para aquela árvore crescendo reta. E a gente tem que pegar esse bambuzinho da educação e colocar nos nossos filhos e nas nossas crianças, a fim de que ele possa ir tomando o seu rumo e acertando o seu trajeto nessa jornada evolutiva. Eu já estou em cima da hora, gente. Tinha um pouquinho mais de coisa para falar, mas não vou falar não. É isso. Educação é comprometimento, é responsabilidade, com muito amor dentro do coração. E para a gente já ir chegando no final, eu acho que a maioria, não sei, acho que talvez os mais antiguos como nós conheçam uma passagem de Khalil Gibran no livro Profeta. Não sei se todos já ouviram falar, e que ele nos fala de filhos, e que é muito profunda, que é exatamente aquilo que nós somos e que eles são em nossas vidas. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo no sonho.
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então vamos lançar os nossos filhos para a vida, vamos preparar os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amores, para que eles, como flecha, possam ir o mais longe possível nessa jornada evolutiva que o Pai preparou para cada um de nós. E para a gente encerrar, é uma homenagem minha às mães que são mães, aos pais que são mães, às tias que são mães, às professoras que são mães, a todos nós. E estamos aqui preparando os nossos filhos para a vida, que a gente possa ter todo o amor e todo o carinho que eles nos dão e que a gente possa retribuir todo esse amor e todo esse carinho. Desliga aí, Léo, por favor. Desliga a luz. O que eu leio? Ele não ouviu. Desliga a luz, Léo. E eu acho que saber quem é o lugar onde ela curtir. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso para me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão. A gente já passou tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu seguro, presente da vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento que juntas podemos passar. Contigo aprendi que o mais importante é ser e ter. E pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube contigo onde ia confiar. E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube contigo onde ia confiar. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, na certeza de todas nós fomos as mães que podíamos ser. Obrigado, graças a Deus.
Agradecemos imensamente a Thelma por essas palavras, por toda essa mensagem que com certeza quem ainda não é mãe é filho, né? E mesmo aquelas, né, que não são mães, mas tem o filho do coração, tem alguém que a gente ama, como se fosse filho. Então que a gente possa levar aí no nosso coração toda essa mensagem. E vamos passar agora para o segundo momento da reunião, pedindo que os passistas se posicionem e que todos permaneçam em silêncio. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Pai amado, que és todo poder em bondade, gratidão, gratidão por aqui estarmos, gratidão por essa casa, gratidão por essa vida que veio através de um pai e de uma mãe. Gratidão pelos ensinamentos que recebemos deles, porque eles foram os melhores que puderam para nós, Pai. Nós entendemos isso. Eles foram o pai e a mãe que nós precisávamos. Que possamos também, Mestre querido, sermos a mãe e o pai que os nossos filhos precisam. Que possamos fazer o melhor. Que possamos dar a eles o melhor que tivermos dentro dos nossos corações, os nossos exemplos. Tudo aquilo que aquela criança olha para a gente com tanto carinho, com tanta admiração, querendo imitar o que nós fazemos. Muito obrigada. Mesmo aqueles que são professores, que são tios, tias, que estão ali envolvidos na educação de alguma criança, que eles possam também se sentir dessa forma, com essa responsabilidade, Pai. Porque somos todos espíritos, estamos aqui todos para progredirmos. E assim que a gente possa enxergar a todos que estão à nossa volta como espíritos em progresso. Que a gente possa ter a paciência, a tranquilidade para continuarmos caminhando de mãos dadas, para continuarmos ajudando uns aos outros. Rogamos a Ti, Pai, abençoes a Thelma, que aqui hoje esteve com tanto carinho, dividindo conosco esses ensinamentos, essas palavras que foram trazidas através dos livros, mas com toda a doçura que ela pôde aqui colocar para nós. Que ela possa ser abençoada para continuar fazendo esses estudos e continuar aqui conosco, nos auxiliando nesse entendimento. Que a gente possa também pensar nos nomes que foram colocados nas caixinhas de prece, ou aqueles que a gente não colocou, mas que no momento aparecem na nossa tela mental. Que eles possam ser abençoados, amparados, assim como nós que cá estamos, recebendo todas essas bênçãos que recaem sobre esse espaço neste momento. Que possamos retornar para os nossos lares, amparados, na certeza de que estamos melhores e a cada dia melhores. Que assim seja, graças a Deus.